Zhang Xiaoyu, uma camponesa. O que você está fazendo? Solte-me. Ajude-me. Fui envenenado. Eu assumirei a responsabilidade por você. Príncipe herdeiro. Príncipe herdeiro. Você foi atingido por um pó entorpecente. Rápido, tome este antídoto. Um mero comissário judicial na prefeitura de Aegean ousa matar um enviado imperial. As forças por trás dele não podem ser simples. Vamos nos disfarçar e entrar sorrateiramente na cidade para discutir isso melhor. Sim, príncipe herdeiro. Certo. Você viu uma jovem mais cedo? Que tipo de jovem mulher? Ela está com o meu sinal. Encontra. Sim. Que azar. Que dia foi este? Que diabos está acontecendo? Solte-me. Solte meu pai. Pare. Afaste-se. Afaste-se, pai. Minha filha. Se você está aqui para cobrar uma dívida, cobre-a. Por que você bateu? Se continuar assim, eu denunciarei isso às autoridades. Jogi. Zhang Xiaoyu. Observe atentamente agora. Está tudo aqui preto no branco, escrito claramente como a luz do dia, até o meio-dia de hoje. Sua família Zhang deve pagar o que me deve. As autoridades? Não tenho medo delas. Mestre Zhou, Senhora Zhang, já conseguimos reunir 500 gen de grãos. Pelos 300 restantes, eu imploro ao senhor, Mestre Zhou, que mostre um pouco de clemência. Mestre Zhou, por favor, tenha piedade. Conceda-me mais alguns dias. Zhang Luan, pai de Zhang Xiaoyu, eu vou me ajoelhar diante de você. Eu me ajoelharei para o senhor. Pai, Mestre Zhou, eu me ajoelharei para o senhor. Suma daqui. minha filha, Eu disse hoje. E quis dizer hoje mesmo. Nem uma hora a mais será aceitável. Batam neles. espere. Ainda falta meio-dia para o meio-dia. Vou reunir os 300 gen agora mesmo. Quem você pensa que está enganando? Acha que eu não sei a situação da sua casa? 300 gen? Onde espera encontrar isso? Aqueles 500 gen foram algo que a família Zhang teve que juntar a duras penas, economizando por um ano inteiro para conseguir. Além disso, nunca vi uma mãe, em uma idade tão avançada, agindo de forma tão servil, ajoelhando-se e curvando-se para alguém, apenas por um empréstimo de grãos. 300 gen? Onde você vai conseguir isso? Caso contrário, por consideração a você, faça isso por mim. Somos uma família, não precisamos trocar muitas palavras. Vou ter um prejuízo. E lhe darei mais 3 dias. Não, isso não servirá. Quem diria que um canalha como esse pudesse produzir um broto tão fino? Tirando aquele sinal de nascença feio na sua testa, você tem as curvas e a figura para isso. Quando as luzes se apagarem no quarto, você será tão extasiada e feliz quanto qualquer outra mulher. Não me toque. Mestre Zhou, ser uma concubina está fora de questão. O prazo ainda não chegou.
Se você ousar me forçar, eu levarei você comigo para a cova. Não, Zhang Xiaoyu, cuidado. Essa coisa não tem olhos, sabe? Vão, todos vocês, saiam. Vão. Saiam. Zhang Xiaoyu. Vou lhe dar mais meio-dia. Abaixe isso. Abaixe. Zhang Xiaoyu. Você é mesmo algo, você me aguarda. Vamos embora. Xiaoyu. Você está bem? Estou bem. Pai. Quem diabos é você? Onde é este lugar? Você ouviu falar. Os bandidos têm estado desenfreados ultimamente. Ouvi dizer que o novo enviado imperial foi roubado por eles e ainda está desaparecido. Não é à toa que os portões da cidade têm estado tão fortemente guardados nestes últimos dias. Então é por isso, esses bandidos são verdadeiramente detestáveis. Aquele velho juiz canalha é verdadeiramente perverso. Parece que precisamos ser extremamente cautelosos nestes próximos dias. Esmola para os pobres. Almas caridosas, deem-me um bocado de comida. Que boa pessoa terá piedade de mim? Sua infeliz, você me fez perder a lembrança da mamãe. Pensei que fosse prata. Apenas lixo. Dívida vice hoje. Casa de penhoros. Esqueça, não me importo. Melhor penhorar logo. Alma caridosa, por favor, dê-me um bocado de comida. Estou morrendo de fome. Esta coisa é bem pesada. Deve valer pelo menos um tael. Pega ladrão. Pendurar na parede. O suspeito tem tez clara. Porte alto e robusto. E um ferimento grave no peito. Quem tiver informações, informe a prefeitura. Recompensa. 1 yuan. Será que vale apenas 1 yuan? Com um retrato como esse, é um milagre que encontre em qualquer pista. Pega ladrão. Em plena luz do dia. Você ousa roubar os pertences dos seus superiores. Você enlouqueceu. Quem é você? Devolva. Xiaoyu, você agarrou a pessoa errada. Aquele que está na frente é o verdadeiro ladrão. O que está acontecendo? Acontece que foi um mal-entendido. Você não roubou. Por que está correndo? Que absurdo. Você não só me entendeu mal, como também me culpa. Eu estava apenas tentando ajudá-lo a persegui-lo. Por que você me parece tão familiar? Já vi você em algum lugar antes. Não mude de assunto. Sinto muito. Você está bem? Na verdade, pensei que você estivesse mancomunado com ele. Porque você não tenta ser chutado desse jeito. E vê se está bem. Não tenho mais dinheiro para compensá-lo. Estes 2 yuan são tudo o que tenho no mundo. Fique com eles. Em plena luz do dia, o roubo é tão desenfreado. Para um plebeu comum, ter apenas 2 yuan consigo. Parece que as águas da prefeitura de Ejian são mais profundas do que eu pensava. Senhor, vai investigar o prefeitura de Ejian. E, já que está nisso, encontre o item que aquela jovem perdeu e traga-o de volta, sim. O príncipe herdeiro está realizando uma seleção de consorte, quem se tornar a princesa herdeira.
Terá um futuro incrível. Uma pena. Minha família não tem nenhuma filha com idade apropriada. A seleção para concubina imperial está em andamento. Dê uma olhada. Oficial. O que está escrito nisto? Nosso imperador está selecionando uma consorte para o príncipe herdeiro. Todas as mulheres com idade apropriada podem se registrar. Qualquer pessoa que se registrar receberá 10 de grãos. 10. É tanta gente. 10 de grãos. Quero me inscrever. Príncipe herdeiro. Este é o item que a jovem perdeu. Ainda não foi determinado. Se Fuzhou, prefeito da prefeitura de Jian, está envolvido na tentativa de assassinato. Continua a investigação. Sim. Saiam da frente. O que vocês estão fazendo? Saiam do caminho. E vocês também. Quem é aquele? Que exibição ostentatória. Falem baixo. Vocês não são daqui, são. Aquele é o prefeito Fu da prefeitura de Jian. Abram caminho, todos vocês. Um mero prefeito. E ele age com tamanha arrogância. Meu senhor, tenha misericórdia. Não como há dias. Por favor, dê-me um bocado de comida. Estão cegos? Vocês sabem de quem é esta carruagem. Vocês ousam bloquear nosso caminho? Fuzhou, prefeito da prefeitura de Jian. O que está acontecendo? Meu senhor. Há um mendigo bloqueando a estrada. Por que perder tempo com um mendigo? Matem-no e joguem-no de lado. Vocês todos ouviram isso, não ouviram? Tal mestre, tal criado. Funcionário corrupto. Capazo. Parem. Honestamente. Vale de alimentos. Como diz aquele velho ditado: quando a carroça chegar à montanha, um caminho aparecerá. Foi tudo sem esforço. Agora não preciso me preocupar em pagar minha dívida. Os soldados estão matando pessoas. É você. Os soldados estão atrás de mim. Pensem em alguma coisa. Parem. O que você está olhando? Nunca viu uma mulher grávida antes? Vocês viram um mendigo por aqui? Acho que me lembro de algo. Foi um pequeno mendigo de aparência limpa. Digam a verdade. Tenho uma recompensa para vocês. Ele foi por ali. Vamos embora. O que vocês estão olhando? Sigam em frente. Dê-me o dinheiro. Certo, eu bati em você hoje de manhã. E agora eu salvei você. Suponho que estamos quites agora. Você parecia tão miserável esta manhã, e agora está tão feliz. Você é certamente volúvel. Bem. Então eu lhe contarei. O quê? Você está se inscrevendo para ser candidata a princesa herdeira. Desculpe, não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, o príncipe herdeiro já tem uma candidata a princesa herdeira. É inútil você ir. Então, além da princesa herdeira, há também as consortes secundárias e as consortes menores. Porque seria inútil. Nesta vida, o príncipe herdeiro escolherá apenas uma. Você deveria desistir dessa ideia. Absurdo. Até um escudeiro rico tem muitas esposas e concubinas. Quanto mais o príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro não é um escudeiro comum. Você não é o príncipe herdeiro. Como você saberia? Porque eu sou. Eu sei. Esqueça, não importa. No entanto, foi um prazer conhecê-lo. Meu nome é Zheng Xiaoyu. E o seu? Eu
Eu não mudo meu nome por ninguém. Você pode me chamar de pequena mendiga. Então, até nos encontrarmos novamente. Xiaoyu. Você não perdeu algo. Eu trouxe de volta para você. Que coisa? Não seria meu medalhão de prata, seria? Verifique se falta alguma coisa. Este aqui. Na verdade, este item que peguei. Não é meu. Peguei por engano. É quase meio-dia. Não vou mais retê-lo. Então, pequeno mendigo, até nos encontrarmos novamente. Você ainda não me disse onde mora. Meu senhor, meus subordinados descobriram que a casa da jovem fica na Vila Ankang. Os latifundiários da prefeitura de Jin têm tomado terras descaradamente. A família dela está entre os que foram vitimados. Vá rapidamente para a propriedade já. Sim. Espere. Muito bem. Mestre Zhao. Por favor, eu lhe imploro, dê-nos mais alguns dias. Pai, avó. Olhe com atenção. Um vale de grãos para 1000 yen. A partir deste momento, sua família Zhao e nossa família Zhen estão quites. Devolva-me meu contrato de empréstimo. Minhas desculpas. Não posso devolver-lhe o acordo. Não é o suficiente. Olhe mais de perto. Este é um vale de grãos para 10 Shin, 1000 yen completos. Como isso poderia não ser o suficiente? O incenso queimou até o fim. Já passou do primeiro quarto da hora do meio-dia. Isso conta como mais um ano. Quanto aos juros, devem ser dobrados 2 vezes. 800 yen. Tornam-se 1600 yen. Você ainda me deve 600 yen. Se não puder pagar dentro de um ano, o valor dobra novamente no ano seguinte. Você reconhece isto? Olhe, olhe, olhe. Olhe com atenção. Pai. O que ele diz é verdade. Isso não é apenas um golpe. Eu só peguei 100 yen emprestados. Agora você quer 1600 yen de volta. Você está sendo opressor demais. Filho. Lutarei contra você até a morte. Avó. Mãe, você quer morrer. Você. Seu Zhao. Você foi longe demais. Eu desprezo. Seu estudioso pedante. Além de ler livros, o que mais você sabe fazer? Você merece viver na miséria a vida toda. Lutarei contra você até a morte. Mestre Zhou, cuidado. Xiaoyu. Xiaoyu. Estou avisando a todos vocês. O antigo solar e aquela dúzia de mu de terra de sua família são meus por direito hoje. Eu, Jogi, decidi. Alguém. Joguem-nos para fora da minha propriedade. Vou me ajoelhar para você, Mestre Zhou. Mestre Zhou, por favor, poupe Xiaoyu. Nós sairemos imediatamente. Saiam imediatamente. Suplicando agora. É tarde demais. Segurem-na para mim. Não, não batam na minha filha. Imploro, não bata na Xiaoyu. Se você recusa um brinde, será forçado a beber o castigo. Vou bater em você até a morte. Xiaoyu. Para. Meu senhor, meu senhor. Esta é uma ordem do enviado imperial. Xiaoyu. É você mesma. Pequeno mendigo. Por que você está aqui? Xiaoyu, sinto muito pelo atraso. Você está bem? Você está ferida? Xiaoyu, você está bem? Xiaoyu, você está bem? Quem é você? Cuide da sua própria vida. Eu sou seu pai e cuidarei dos assuntos que eu bem entender. Batam nele. Espera. O homem de vermelho. Ele não parece um plebeu? Seu pequeno mendigo. Você deveria ir embora agora. Não quero arrastá-lo para isso. Então ele é apenas um pequeno mendigo, afinal, tentando se exibir, não é? Eu sou o príncipe herdeiro, e você ousa me tratar desta maneira. Homens da prefeitura chegaram.
Zhang Xiaoyu, 18 anos. A partir de hoje, você foi registrada na prefeitura de Jian. Você deve participar da seleção de consorte. Este homem está aqui para notificá-la. Em 3 dias, Zhang Xiaoyu deve comparecer à prefeitura para a triagem preliminar. O quê? Aquela garota do campo. Ela é elegível para a seleção com um sinal de nascença como aquele. O príncipe herdeiro ficou cego. A família dela me deve dinheiro. Ela deve ser minha consorte. Insolente. De acordo com as leis do Grande Chao, ninguém pode obstruir a seleção de consorte. Wen Chao. Qualquer um que obstruir a seleção, morrerá. Wen Chao. Xiaoyu. Isso é real? Mestre Zhão. Parece ser real. É claro que é real. Nós dois somos funcionários, enviados pela prefeitura, para entregar o aviso referente à seleção. Zhang Xiaoyu já está oficialmente registrada. Ela é uma candidata à consorte do príncipe herdeiro. Se você causar mais algum problema, não me culpe por acusá-la de traição e mandar executar todo o seu clã. Eu desprezo sua garota feia. Você ainda pretende participar? Zhang Luan, você mesmo reprovou nos exames imperiais e agora está enviando sua filha feia para a seleção? O que é isso? Espera se tornar o sogro do príncipe herdeiro? Receio que uma garota como você não seria capaz nem de pôr os pés na prefeitura. Eu digo a todos vocês, esta sua casa é minha. Minha querida, você será minha mais cedo ou mais tarde? Vamos. Xiaoyu. Posso viver sem a casa. Mas como pode esconder de mim que você estava participando da seleção? Pai, eu só concordei com a seleção. Por aqueles 10 de grãos. Quem diria que Jalgui aumentaria o preço no último minuto? Por 10 de grãos? Você entraria na seleção? Está dizendo que termo como pai não é vergonhoso o suficiente para você? Está bem. Pai. Não me chame de pai. Esconder algo tão significativo de mim, eu não sou seu pai. Isso não é verdade. Seu velho, por que está sendo tão irracional? Xiao só tinha boas intenções. Este é um assunto de família. Não precisamos de interferência oficial. Xiao é minha amiga. Um amigo. Um amigo desse tipo está muito acima de nossa condição. Nós, a família já, somos plebeus simples. Não temos condições de nos associar a você. Esses seus amigos da prefeitura, o povo e a prefeitura de Jian, verdadeiramente chegaram a um ponto de total irreconciliabilidade. Isso não soa um pouco? Julgando pelo tom do senhor, parece que você guarda um ressentimento profundo contra aqueles que servem ao governo. Este plebeu não ousaria. Vocês são os oficiais da lei. E nós somos apenas humildes plebeus. Mas não importa quão baixa seja a nossa condição, quem escolhemos para ter como amigo é certamente algo que podemos decidir por nós mesmos, não é? Pai. O pequeno mendigo não é esse tipo de pessoa. Criatura insolente. Como se atreve? Pequeno mendigo. Xiaoyu. Já que você está ilesa agora, eu me despeço. Adeus. Pequeno mendigo. Zhang Xiaoyu, se você ousar participar da seleção de consorte, não me reconheça mais como seu pai. Filho, não fique bravo. Xiaoyu. Xiaoyu. Seu pai não teve essa intenção. Não leve isso a peito. Lembre-se. Filho. Você precisa lembrar de tomar seu remédio hoje. Pare de chorar. Suas lágrimas são tão pesadas. Por que você ainda está aqui? Onde está seu amigo? Estranho. Por que você trocou de roupa? Naturalmente, devolvi as roupas roubadas.
junto com o registro e os documentos. Caso contrário, eu deveria ter ficado lá, para ser repreendido pelo seu pai. O que você disse? Foi você que as roubou? Então você não é um Yamin da prefeitura? Não passo de um pequeno mendigo que vive de esmolas. E ele é um ladrão profissional. Como poderíamos nós dois, possivelmente, ser oficiais do Yamen da prefeitura? Foi apenas um plano improvisado para salvar todos vocês. Então tudo foi uma mentira. Mas fique tranquila. O registro é genuíno. Nós apenas garantimos que este assunto fosse conhecido de antemão. Sinto muito. Pequeno mendigo, meu pai, ele. Está tudo bem, está tudo bem. A ignorância não é um crime. Além disso, como eu poderia guardar ressentimento contra ele? Ele é, afinal, o meu sogro. O que você disse? Eu disse que ele é, afinal, seu pai. Você ainda é minha amiga. Como eu poderia guardar ressentimento contra ele? Estenda sua mão. Feche os olhos. Tenho um presente para você. O que há, tão misterioso? Abra seus olhos. Meu medalhão de prata. Esta é a única lembrança que tenho da minha mãe. Pensei que a tivesse perdido. Obrigado, pequeno mendigo. Shioyo, minha identidade atual, não é conveniente revelar por enquanto. Assim que tudo isso se resolver, certamente chegarei com uma liteira de 8 carregadores, com coroa de fênix e vestes, para tomá-la como minha princesa herdeira. A propósito, onde você encontrou isso? Isto. Você. Não me diga que você tem roubado. Com aquele seu amigo novamente. Eu nem sei de onde foi roubado. Você não sabe onde perdeu este medalhão de prata. Ela simplesmente não se lembra. Ou ela está apenas se esquivando de sua responsabilidade? Não passo de um humilde mendigo, mas tenho meus meios. Encontrar um medalhão de prata é brincadeira de criança para mim. Este objeto é tão importante para você. Deixe-me colocá-lo para você. Encontrei seu medalhão de prata. Como você vai me recompensar? Você salvou toda a nossa família. E ainda recuperou a herança da minha mãe. Pode falar. Diga qual é a sua recompensa. Desde que esteja ao meu alcance conceder, eu darei a você. Se eu dissesse que quero você. Xiaoyu. Eu quero você. Eu assumirei a responsabilidade por você. Não. Não posso concordar com isso. Você tem outra pessoa em seu coração. É claro que não concordo. Se ele soubesse das minhas circunstâncias, temo que ele se importaria. Então qual é o motivo, Xiaoyu? Por quê? Porque estou prestes a ser selecionada como a seleção de consorte. O quê? Selecionada como princesa herdeira? Sim. Uma vez que você for escolhida como princesa herdeira, você desfrutará de riqueza e glória infinitas. Eu fui presunçoso. Um pequeno mendigo como eu. Nunca chamaria a atenção de ninguém. Esse certamente não é o motivo. Quando me inscrevi antes, foi de fato pelos 10 chi de grãos. Mas agora, quero ser escolhida como a princesa herdeira. Porque, dessa forma, Shaugi nunca mais ousará intimidar nossa família. Sim, coloque mais força nisso.
Traga-o para frente. Piedade, príncipe herdeiro. Piedade, princesa herdeira. Príncipe herdeiro. É este Jalgi. Que intimidou nossa família. Você ousa intimidar a princesa herdeira deste príncipe herdeiro. Aqui, bata nela. Você também. Não, não, não. Batam nele, batam com força. Estava bem ali. Piedade, príncipe herdeiro. Eu mereço morrer. Bata nele. Bata nele sem piedade. Devo me tornar uma candidata à serva do palácio, para que eu possa conhecer pessoalmente o enviado imperial, e contar a ele sobre as queixas do povo. Então é isso. Eu, o príncipe herdeiro, sabia que Xiao não era alguém que cobiçaria riqueza e glória. No entanto, se eu falhar na seleção, de acordo com as leis de Guizhou, não poderei me casar por 10 anos. Então ninguém vai querer você. Se ninguém quer você, eu quero. São apenas 10 anos. Contanto que você não se importe que eu seja um pequeno mendigo. Eu, um pequeno mendigo, ouso me casar com você. Nesse estado, você não me quereria. Isso é apenas um sinal de nascença, Xiaoyu. Eu amo você. Não tem nada a ver com a sua aparência. Eu quero me casar com você. Eu nem sequer disse que me casaria com você. De fato, nossa Xiao é bela como um ser celestial. Na minha opinião, você não fracassará necessariamente. Pelo contrário, há uma grande esperança de ser escolhida como a princesa herdeira. Que absurdo! Os padrões do governo para a seleção de candidatas são altura, peso, porte, compleição e beleza. Eu não atendo a nenhum desses critérios. Deixe comigo. Em 3 dias. Garanto que você cumprirá cada um deles. O Yamen da prefeitura de Ejian. Que bom, que bom. Ainda em tempo. Vá, vá, vá. O Yamen não é um lugar onde se possa simplesmente invadir. Estou aqui para a seleção de consortes. Seleção de consorte. O tempo já passou. É tarde demais. Vá embora imediatamente. Atrasado. Não, nem é meio-dia ainda, muito menos. Eu disse que é tarde demais, então é tarde demais. Vá, vá. Vá embora imediatamente. O que faremos agora? Não disseram que o momento havia chegado? Como ela pode entrar? Exatamente. Aquela é filha do nosso prefeito, Lord Fu. Quem você pensa que é? Como pode se comparar a ela? Fu Yan. Uma garota selvagem do campo. Ousando vir à seleção de consorte. Adequado para aquele pequeno mendigo. Ao seu lado. Você. A quem você está chamando de garota selvagem do campo. A quem você está chamando de pequeno mendigo. Cuidado com a língua. Sua insolente. Se você quer entrar, Não. Não podemos deixar que façam o que querem. entregue-o. Se tudo mais falhar, podemos apenas oferecer um suborno. A missão é o que importa. Espere. Não, eu tenho outro jeito. Como ousa me enganar? Peguem-nos, mova-se. Não corra. Para. Este é o outro jeito de que você falou.
Contanto que possamos entrar, está bem. Vamos. Vamos rastejar por ali. Tudo bem. Vá devagar. Zheng Yuan. Residente em Anhui. Próximo. Obrigado, meu senhor. 18. De Jing. Idade, altura. Onde você mora? Lá está ele. Peguem-no. Xiaoyu, você vai primeiro. E quanto a você? Eu tenho meu próprio caminho. Seu pirralho. Tem alguém atrás de você. Xiaoyu. Levante-se e coma. Xiaoyu não guarda rancor do seu pai. Seu pai não a deixou participar da seleção de consorte por um motivo. É apenas que existem circunstâncias atenuantes. 10 anos atrás. Que tragédia. Zheng Yuan ficou em primeiro lugar nos exames provinciais, mas Fu Shou adulterou os resultados. E roubou o crédito para si mesmo. Quem lhe deu o poder e a influência para fazer isso? Ele é o maior proprietário de terras nesta prefeitura da Jin, afinal... Zheng Yuan. Mesmo que eu tenha adulterado seu ensaio e tomado suas honras acadêmicas, o que você poderia fazer a respeito, na prefeitura de Jian? Eu sou o rei. Eu vou denunciá-lo. Eu vou denunciá-lo. Ouvi dizer que sua esposa já faleceu há muito tempo. E apenas sua mãe idosa e sua filha jovem permanecem em casa. Se você ousar apresentar uma queixa novamente... Não. Se toda a sua família ousar aparecer diante de mim novamente, eu enviarei todos vocês para encontrar seus ancestrais. Xiaoyu. Você está se sentindo mal? Xiaoyu. Mãe. Porque você está aqui. Onde está Xiaoyu? Ela foi até a Yamen da prefeitura. Mãe. Você trouxe uma grande desgraça para Xiaoyu. O que você quer dizer com isso? Lembra-se de Fu Zhao. Aquele tirano que nos ameaçou anos atrás e nos forçou a ficar na Vila Ankang. Ele é o atual prefeito da prefeitura de Jian. O que devemos fazer agora? A vida de Xiaoyu pode estar em perigo. Rápido, vá. Mãe. Fica aqui e proteja a casa. Eu vou trazer Xiaoyu de volta. Certo. Eu vou trazer Xiaoyu de volta. Meus senhores. Os nomes foram registrados. Anzhen. Já é 12:30. As inscrições estão encerradas. Espere. Eu ainda não me registrei. Porque você está aqui. Você também está aqui para a seleção de consorte. É verdade. Que imprudência. O tempo de inscrição acabou. Vá embora. Meu senhor, por favor, tenha piedade. Apenas deixe-me assinar e registrar. Você acha que aqui é a sua casa? Eu disse que o tempo acabou e acabou. Já chegamos. Então faça a inscrição dela. A diferença também não é tão grande. Está bem. Nome e idade. Onde você mora? Zheng Xiaoyu, 19 anos. Eu moro em... Meu senhor. Toda a seleção de concubinas foi verdadeiramente registrada agora. Meu senhor. O enviado imperial desapareceu. Somos gratos pelos seus esforços em assumir as funções da seleção de consorte. Por favor, Lord An, supervisione esta seleção preliminar. Como é uma seleção preliminar, eu não participarei.
Por favor, Lord Fu. Cuide de seus próprios deveres. Afinal, o próprio enviado imperial desapareceu sob circunstâncias suspeitas, sob sua responsabilidade. Já é um constrangimento colossal. De fato, certamente exercerei a máxima cautela. Adeus, meu senhor. O quê? O enviado imperial desapareceu? Guardas, escortem as candidatas para o pátio dos fundos. Você. Siga-me. Pequena mendiga. Por que está vestida assim? Eu acabei de nocautear um guarda e vesti as roupas dele. É muito mais confortável usar isto. O que devo fazer agora? O enviado imperial ainda está desaparecido. Então, eu não vim aqui por nada. Não se preocupe. Mantenha a calma, ele está bem. Ele estará de volta em alguns dias. Como você pode ter tanta certeza? Porque este enviado imperial. Ele é um bom oficial. As boas almas são sempre protegidas pelos céus. Portanto, você deve garantir, durante esta seleção, que você resista até que ele retorne. Não se preocupe, eu vou. O que você está fazendo aqui no meio da noite? O que devo fazer? Se você não sair, não me culpe por ser indelicado. Por que você está gritando? Você está cansado de viver. Não sabíamos que era você, senhorita. Por favor, senhorita, perdoe-nos. Seus tolos cegos. Ambas, por favor, entrem. Meu Meu senhor está esperando há bastante tempo. Pensei que eles viessem atrás de nós. Quem era aquela? Devemos seguir e ver. Querer. Vamos. Moon Laurel Brilliant Flow, senhorita Shan. Por favor, siga-me. Meu senhor. Senhorita Shan. Não se preocupe, senhorita Shan Welling. Os critérios para esta seleção, seja aparência, físico ou talento, habilidade, ou até mesmo virtude, todos tomam a senhorita. Fazer corretamente, possa ser selecionada como a princesa herdeira. Contanto que eu seja escolhida como a princesa herdeira, não faltarão recompensas para vocês. Você é muito gentil, senhorita. Sou um aluno de seu pai, e foi você, meu senhor, quem pessoalmente me promoveu. Naturalmente, darei o meu melhor. Até mesmo minha filha, Yuan, servirá fielmente a você, senhorita. Não se preocupe, pai. Eu nunca deixarei outra mulher roubar a posição de princesa herdeira dela. Muito bem. Já que é esse o caso, então deixarei isso com você, meu senhor. Por favor, cuide-se, senhorita. Pensar que eles usariam conspirar contra mim. Quem diabos era aquela mulher? Também não consegui identificá-la. Parabéns. Um futuro brilhante à aguarda. Por favor, sente-se, sente-se. Alguém. Esta é a taxa de entrada de hoje. Aquelas que não pagaram, eu já as mandei embora. A seleção preliminar é amanhã. Se alguma delas se recusar a cooperar, eu as eliminarei, até a última delas. Você fez muito bem. No entanto, a arrepial do enviado imperial ainda não foi encontrado. Isto é, um espinho em meu lado. Fique tranquilo, meu senhor. Já enviei mais homens para revistar e patrulhar a área, mesmo que ele tenha sorte o suficiente para sobreviver desta vez.
Eu juro que farei com que ele tenha uma morte sem sepultura. O que vocês duas estão fazendo? Quem está aí? Para. Xiaoyu, corra. Vá. Para. O que aconteceu? Um homem e uma mulher estavam espionando. O chefe da guarda já foi atrás deles. Revistem toda a residência em busca das candidatas imediatamente. Digam a todos que foram os bandidos que feriram o enviado imperial, voltando para se vingar. Sim, vão. O que pretende dizer? Um enviado imperial. Por causa dele, uma candidata foi atacada. Será que ele consegue arcar com essa culpa? Mesmo que Bai Zulian tenha a sorte de sobreviver, ele não escapará da culpa. Palavras sábias. Não podemos continuar assim. Vamos nos separar. Isso não vai funcionar. Se for pega, você certamente morrerá. Eu tenho um plano. Insolente. Para aí mesmo. Rápido. O que você está fazendo? Não foi isso que você me ensinou? Quando foi que eu lhe ensinei algo assim? Eu sou uma candidata a consorte. Uma consorte do príncipe herdeiro. Eles não ousariam me desrespeitar. Espere. Direi apenas que já me retirei para a noite. Eles não ousariam revistar minha cama, ou ousariam? Venha. O que você está fazendo? Socorro, atentado ao pudor. Minhas desculpas, senhorita. Estamos apenas cumprindo o nosso dever. Mesmo que isso chegue ao prefeito. Temos ordens para procurar bandidos. Não esperávamos que a senhorita estivesse dormindo. Sinceras desculpas pela intrusão. Não, isso não servirá. Isso é óbvio demais. Já sei. Acha que pode ir embora só com um pedido de desculpas. Você não apenas perturbou meu descanso, como quase arruinou minha reputação. Como pretende me compensar? Nós agimos de acordo com as regras. Mesmo que leve o caso ao magistrado, não temos medo. Você. Se não há nenhum ladrão aqui, então iremos embora. Ainda temos outros locais para revistar. Xiaoyu, espero que eu a resgate. Esperei por você por muito tempo. Nada bom. Há um sedativo aqui. Meu senhor, conclui a investigação. Fale. Zhang Xiaoyu não tem antecedentes reais. No entanto, ela é uma velha conhecida nossa. O nome do pai dela é Zhang Luan. Zhang Luan? De fato, ele é quem causou aquela cena nos portões do Yamen ontem. Ele já foi trancado pela senhorita.
aguardando a sua disposição. Muito bem. Suponho que aquele acadêmico pedante veio apelar do caso. Zhang Xiaoyu quer chegar ao topo como candidata para a seleção de concubinas em seus sonhos. Meu senhor. Zhang Xiaoyu é uma candidata à seleção da consorte agora. Será difícil tocá-la. Isso é simples o suficiente. Senhorita Shan. A triagem inicial das candidatas baseia-se na aparência e no comportamento. Zhang Xiaoyu tem um sinal de nascença no rosto, mas ela o cobre com maquiagem. Isso não é um crime de lesa majestade contra o imperador? Isso é verdade. Eu vi com meus próprios olhos, e juro que é a verdade. Não se preocupe, comigo aqui. Ninguém descobrirá a marca de nascença em sua cabeça. Meu senhor. Se é verdade ou mentira, não importa. Aquele sinal de nascença deve existir de qualquer maneira. Então deixarei este assunto a seu cargo, Lord Fu. Uma mera caipira. Como ela ousa competir comigo pelo cargo de princesa herdeira? Ela mal é digna. Fique tranquila, senhorita. Este oficial garantirá que tudo seja tratado adequadamente. Meu senhor. Tenho um subordinado de confiança chamado Zhougi. Enganar o imperador. Um crime punível com o extermínio de todo o clã. Agora, este oficial finalmente pode descansar. O seu está lhe auxiliando, meu senhor. Hoje é a terceira rodada da seleção da consorte. Ela é presidida pelo próprio Lord Anzeng. Não ousem agir de forma imprudente. Que estranho, onde está aquela pequena mendiga? Por que ele ainda não chegou? Na avaliação da virtude feminina. Candidatas, deem um passo à frente. Pare. Desejo apresentar uma queixa formal contra Zhang Xiaoyu. Ela é horrível na aparência. Ela se envolveu em corrupção e fraude. Ela é culpada de enganar o imperador. Isso é verdade. Zhang Xiaoyu, o que a senhorita Fu disse é preciso. O certo é certo. O errado é errado. Você está gaguejando. Isso sugere que você está escondendo algo? Fu Yan. Esta é a seleção de concubinas. Como ousa ser tão insolente? Cada palavra que digo é a verdade, meu senhor. Existe um sinal de nascença aterrorizante no rosto de Zhang Xiaoyu, que ela cobriu com maquiagem. Além disso, ela conspirou com criminosos para violar a lei. Isso é um crime de lesa majestade contra o imperador. De acordo com a lei, ela deve ser executada, junto com todo o seu clã. O quê? É tão grave assim? Execução de todo o clã. Parece que esta Zhang Xiaoyu está realmente escondendo algo sinistro. Absurdo. Sem qualquer prova. Como você pode fazer tais acusações? Tenho provas, meu senhor. Tragam a testemunha. Traga a testemunha. Zhougi. Este plebeu, Zhougi, apresenta seus respeitos a todos os oficiais, a todos os senhores aqui presentes. Todos. Este homem é vizinho de Zhang Xiaoyu. Zhougi. Sobre o sinal de nascença no rosto dela. Se ninguém mais sabe disso, Zhougi certamente sabe. As palavras da senhorita Fu são inteiramente verdadeiras. No rosto de Zhang Xiaoyu há um sinal de nascença do tamanho de uma tigela. Está localizado bem aqui. Deixe-me ver quem ousa dizer disparates. Que bobagem você está dizendo? Lá na Vila Ankang. Era de conhecimento geral. Eu, particularmente, a desprezava.
Por causa desse sinal de nascença em seu rosto. Nunca imaginei que essa mulher vil usaria truques tão ardilosos para passar na seleção de consorte. E ainda ousaria sonhar em se tornar princesa herdeira. Eu desprezo. The film was translated and narrated by M Media. Quem é você? Para ousar falar tal lixo aqui, tire as mãos de mim. Quem é você? Diga seu nome. Este plebeu é Jensen, meramente um simples guarda do palácio. Meu senhor, o que acabei de dizer é a absoluta verdade. Vizinho de Zhang Xiaoyu. Você claramente não passa de um capanga que tomou a força à casa ancestral de outra família. Lord Han, este Shogi está cheio de mentiras. Ele deve estar agindo sob ordens de alguém. Peço-lhe que investigue isso a fundo, senhor. Tudo o que disse é verdade. Esta garota definitivamente tem um sinal de nascença no rosto. Eu lhe digo, Zhang Xiaoyu, você ousa lavar sua maquiagem, bem na frente de todos, e nos deixar ver seu verdadeiro rosto. Isso é ruim se ela for exposta em público. Receio que Xiaoyu será verdadeiramente acusada do crime de enganar o imperador. Absurdo. Você profere falsidades e presta falso testemunho. Como você pode ter autoridade para forçar uma candidata a hora em remover a maquiagem em público? Submeter uma candidata inocente a tal humilhação traz vergonha à família imperial. Eu desprezo. Um mero guarda. E ainda assim ousa vomitar tal absurdo aqui? Você. Eu reconheço você. Você é aquele mendigo. Meu senhor. Há poucos dias, este homem era apenas um mendigo, mas agora se faz passar por guarda. É evidente que ele é um mestre da enganação. Este homem deve ser um cúmplice de Zhang Xiaoyu. Eu o reconheço. Eu o vi quando fui confiscar as propriedades da família Zhang. Você alegou ser um oficial da prefeitura. No entanto, ordens oficiais do Yamen da prefeitura devem passar pelo Yamen do condado, e então ser comunicadas ao chefe da vila e outros pelo Yamen do condado. Portanto, isso quer dizer que é totalmente impossível para um oficial da prefeitura ir à nossa vila Ancan sozinho. Portanto, você é um impostor. Então você cobiça a casa ancestral da família Zhang, tentando tomá-la à força. Lord Han, você ouviu tudo agora. Este é um ato deliberado de retaliação e uma armação maliciosa. Seu camponês desprezível, você ainda ousa ser teimoso quando a morte está à sua porta. Você se passou por um oficial e ainda ousa dizer absurdos. Se sou um impostor ou não, não cabe a você decidir apenas com a sua boca. O que há de tão difícil nisso? Podemos simplesmente voltar à prefeitura e verificar se tal pessoa existe. Sim, isso não será necessário. Lord Zhao, você deveria ser quem melhor me conhece. Este oficial não muda seu nome, nem esconde sua identidade. Eu sou Bai Zuliang. Bai Zuliang. Você é o enviado imperial. O enviado imperial está aqui. Porque você não se ajoelha para me receber? Isso. Saudações, enviado imperial. Saudações, enviado imperial. Xiaoyu, você sofreu. Saudações, enviado imperial. Lord Fu. Este é realmente um bom lugar que você tem aqui. Mal cheguei. E fui interceptado por bandidos. Isso. Você é realmente o Lord Bai. Lord Han. Para o bem da minha própria segurança, viajei incógnito. E me infiltrei na prefeitura. Isso não deveria ser pedir demais, deveria. Você sofreu, Lord Bai. Lord B, por favor, sente-se. Lord Zhao, por que você está tão assustado? Será que você fez algo para perturbar sua consciência? Não. Eu só o vi e fiquei tão feliz que tropecei. É mesmo? Vocês dois ainda pensam que sou um impostor? Não ouso.
Senhor, estou disposto a apostar minha vida que o rosto de Zhang Xiaoyu de fato tem um sinal de nascença. Se não, eu mesmo darei um fim à minha vida aqui. O que você disse? Você não confia em mim. Você acha que eu me daria ao trabalho de encobrir uma total estranha apenas para ajudá-la na seleção? Já que ofendi este enviado imperial, posso muito bem traçar meu próprio caminho para a sobrevivência. Não confio em ninguém. Eu só acredito nos fatos. Meu senhor, será que você foi enganado por esta Zhang Xiaoyu? Será possível que você também tenha sido mantido no escuro? Sim. Deve ser exatamente isso. Cada aldeão na Vila Ankang pode testemunhar por mim. Eu não estou mentindo. Se esse for o caso, então traga os aldeões da Vila Ankang aqui. Lord Bai, por favor, não se ofenda. Só estou fazendo isso para distinguir a verdade da falsidade. Tia Liu. Tio Wen. Avó. Avó, por que a senhora está aqui? Seu pai foi procurar você. Você ouviu? Esperei por dias e ele não retornou. Então vi procurá-lo. No caminho, encontrei os oficiais. Pai, eu não o vi. Seu estudioso sem um tostão. Sua filha tem um sinal de nascença e, ainda assim, você a deixou entrar na seleção? Ela está prestes a ser decapitada. O que é decapitada? O que pode ser feito agora? Ela se recusa a admitir, o que só aumenta o seu crime. Porque você não vai interceder por ela. Pode ainda haver uma chance. Minha filha, ela não sabe de nada. Como eu poderia interceder por ela? Eu irei interceder por ela. Eu irei interceder por ela. Eu irei interceder por ela. Não, eles começaram a conversar. O oficial está fazendo perguntas. Perguntando se o rosto de Zhang Xiaoyu tem um sinal de nascença. Que sinal de nascença? Não existe nenhum. Sua velha bruxa, que bobagem você está dizendo? Além disso, sua palavra não conta de qualquer forma. Essas duas famílias, por acaso, são inimigas mortais da família Zhang. Velha Liu, velho Wang. Vocês dois me digam, no rosto de Zhang Xiaoyu, há um sinal de nascença que está lá desde que ela era criança. Sempre a chamamos de monstro feio. Zhou-Gui, seu cadáver ambulante. Falhando em colocar as mãos nas terras ancestrais deles, você começa a difamar Xiaoyu. Seu Zhou-Gui sem coração. Mesmo que me desse um acre de terra, eu não ajudaria você a prejudicar a família Zhang ou Xiaoyu. Vocês dois ousam mentir. Vocês acreditam que eu acabarei com vocês? Zhou-Gui, o que mais você tem a dizer? Meu senhor, não estou convencido. Eles devem ter sido subornados por alguém. Eu limparei para você. 3 dias atrás. Espere, você tem coisas mais importantes a fazer. A única variável agora é a marca de nascença na cabeça de Xiaoyu. Vá para a Vila Ankang. E não importa o método que use. Certifique-se de que todos mantenham a boca fechada. Sua Alteza é brilhante. Seu subordinado fará isso imediatamente. Você perdeu o juízo. Você ousa colocar as mãos em uma candidata? Meu senhor, o que ele disse, embora falado com tamanha certeza, não é de todo sem razão. É melhor acreditar que existe do que acreditar que não existe. Loucos. Vocês todos ficaram loucos, não ficaram? Se Zhang Xiaoyu não tem uma marca de nascença no rosto, então o que deve ser feito? Então, isso não limparia o nome dela. Se seguirmos sua lógica, Lord Zhao, se eu suspeitasse de você por assassinato, eu poderia simplesmente jogá-lo na prisão, condená-lo à morte e depois reexaminar o caso. Afinal, isso eventualmente limparia seu nome também, não é? Zhang Xiaoyu está sofrendo injustamente. Com sua reputação manchada, ela certamente não será escolhida agora. Mesmo que seu nome seja finalmente limpo, e daí? Essa inocência não vale a pena ter. Meu senhor, isso diz respeito a uma potencial consorte do príncipe herdeiro. Devemos permanecer cautelosos. Um crime como enganar o imperador, é melhor matar 1000 pessoas inocentes do que deixar uma pessoa culpada escapar.
Não é nada mais do que jogar uma tigela de água no rosto dela. Meu senhor, você nos bloqueou repetidamente por causa de uma plebeia. Qual é a sua intenção? Muito bem, muito bem. Você realmente ousa suspeitar de mim. Eu sou o enviado imperial pessoalmente nomeado por Sua Majestade para supervisionar a This seleção film de was consortes. translated Humilhar uma and candidata é humilhar a mim narrated by M Media. e desonrar a dignidade da família imperial. Aposto meu selo oficial nisto. Zhang Xiaoyu não tem marca de nascença no rosto, e ela não precisará remover a maquiagem para a inspeção, o que apenas magoaria ainda mais a dignidade da família imperial. Não. Posso perguntar, Lord Fu e Lord Shao? Já que os dois estão tão absolutamente certos e acreditam nas bobagens deste canalha, ousam apostar os seus chapéus oficiais nisso? Querem apostar comigo? Enviado Imperial Bai. Que tipo de absurdo é esse? Se esta candidata foi verdadeiramente injustiçada, eu mesmo pedirei desculpas a ela. Mas como podemos tratar nossos cargos oficiais como uma questão tão trivial? Isso não está indo longe demais. O seu pedido de desculpas não vale nada. Lord Han. Na verdade, penso que a proposta do Lord Bai é muito boa, já que Lord Fu e Lord Shao insistem que a candidata Zhang Xiaoyu remova sua maquiagem, independentemente do resultado. Relatarei tudo a Sua Majestade. Se não houver sinal de nascença, acusarei ambos do crime de lesa majestade. Vocês dois podem esperar para serem demitidos de seus cargos. Você. Quanto a você, Lord Bai, se for verificado que a candidata Zhang Xiaoyu tem, de fato, um sinal de nascença e trapaceou para passar na seleção, pretendendo enganar o imperador, levarei o meu pescoço e oferecerei a minha própria cabeça a vocês. Senhores, ainda desejam apostar? Aposto que vocês não ousam. Será possível que Zhang Xiaoyu realmente não tenha um sinal de nascença? Terei-me lembrado errado por todos esses anos. Isso. Comissário Judicial Shao, olhe para eles. Eles parecem tão confiantes. Será possível que estávamos realmente enganados? Meu senhor, é possível. Não vale a pena perdermos nossos cargos oficiais por uma questão como esta. Esqueça. Podemos lidar com a família Zhang outro dia. Não há necessidade de levar a família Zhang à morte neste momento. O senhor tem razão, meu senhor. Meu senhor Bai. O comissário judicial Zhao e eu naturalmente acreditamos no senhor. Então, não apostaremos com o senhor. Chega de apostas, chega de apostas. O pai de Zhang Xiaoyu está aqui para vê-lo. Relatando, meu senhor. O pai de Zhang Xiaoyu, Zheng Luan, veio para se entregar. Meus senhores, honrados oficiais, cada falha, cada erro, tudo foi obra minha. Minha Xiaoyu. Ela não sabia que ter um sinal de nascença no rosto significava que ela não poderia participar da seleção. Meu senhor, por favor, tenha piedade. O quê? Por favor, tenha piedade. Tenha piedade. Tenha piedade. Meu senhor, veja, o próprio pai dela diz que ela tem um sinal de nascença. Este plebeu não está mentindo. Lord Han, aceito esta aposta. Este subordinado também a aceita. Que bobagem é essa que você está falando? Como poderia haver um sinal de nascença no rosto de Xiaoyu? Mãe, porque você... Se eu não tivesse vindo, como eu veria você sendo feita de tola? E Xiaoyu sendo intimidada? Meu senhor Bai. Estes dois são os parentes mais próximos e queridos de Zhang Xiaoyu. O pai dela diz que há um, a avó dela diz que não há. Em quem devemos acreditar? Meu senhor. No rosto da nossa Xiaoyu.
Nunca houve nenhum sinal de nascença. Zhao está apenas inventando coisas. Você. Mãe, isso é o crime de enganar o imperador. Não é um assunto pequeno. Implorando por piedade agora. Honrados oficiais, talvez considerem que não sabíamos. The film E nos was mostrem translated clemência. and Eu sei de que narrated você by tem medo. NVIDIA. Mas eu não tenho medo. Honrados oficiais. O que esta velha diz é a verdade. Chega de conversa fiada. Lord An. Este oficial tinha um acordo prévio. Foi o meu Sr. Bai. Quem quis apostar com este oficial? Se o meu Sr. Bai perder. Este oficial não é tão mesquinho. Contanto que ele oferece a este oficial um pedido de desculpas sincero, de coração, isso bastará. Podemos considerar este assunto encerrado. O que importa se ele tentou assassinar um enviado imperial? Depois de hoje, Bai Zuliang estará desonrado. E ninguém jamais acreditará em suas palavras novamente. Brilhante, absolutamente brilhante. Eliminar a família Shang sob a acusação de enganar o imperador. Assim, ninguém jamais saberá sobre o incidente dele. Roubar a identidade de outra pessoa para os exames. 2 coelhos com uma cajadada só. A experiência realmente compensa. Alguém. Tragam água e utensílios de lavagem. Espere. Este oficial tem algumas palavras a dizer a Zheng Xiaoyu. Lord Fu não deveria estar com tanta pressa, deveria. Sem pressa, sem pressa. No entanto, este oficial deve lembrar ao meu Sr. Bai. Ganhar tempo é inútil. Uma aposta é uma aposta. Não tente voltar atrás em sua palavra. Exatamente, é isso mesmo. Porque este príncipe herdeiro haveria de manter uma promessa a um oficial ganancioso, perverso e corrupto. Este assunto começou por minha causa. Xiaoyu, peço perdão. No fim das contas, fui eu quem a arrastei para esta confusão. A culpa não é sua. É que eu nunca esperei que o enviado imperial que eu buscava tão desesperadamente acabasse sendo você. Você deveria fugir. Na pior das hipóteses, apenas seja uma pequena mendiga novamente. Um sentimento nobre. Na pior das hipóteses, apenas ser uma pequena pedinte. Fique tranquila, ainda não chegamos ao fim da estrada. Eu protegerei você e a sua família. Meu Sr. Bai, o senhor já disse o que tinha a dizer, por favor. Vovó vai lavar para você. Meu senhor, veja. Por que você está chorando? Fique tranquila. Depois de hoje, tudo ficará bem. Como isso pode acontecer? Isto. Meus senhores, fui indelicado. Minha família teve apenas um herdeiro por 3 gerações. Meu filho tinha quase 30 anos. Antes de ser abençoado com Xiaoyu. Xiaoyu tem sido brilhante e adorável desde pequena. Eu estava realmente com medo de que o rei do inferno viesse buscá-la.
que eu não seria capaz de protegê-la. Foi por isso que usei aquele pigmento verde, para escurecer o rosto dela. Mas eu dizia a ela todas as vezes que era uma forma de tratar seu sinal de nascença. Com razão, avó. A senhora me fazia aplicar o remédio a cada 10 ou 15 dias. The film was translated and Uma vez narrated aplicado by este Amelia. medicamento, o sinal de nascença logo desaparecerá. E este pigmento verde sai facilmente com óleo vegetal. Eu também sabia disso. E foi por isso que ousei deixar Xiao Yu participar da seleção. É apenas que eu não sabia que seria mal interpretada, que iriam tão longe a ponto de fazer especulações infundadas e tentar incriminá-la. Quem sabe se o que você diz é verdade ou mentira? Já que é um mal-entendido, vamos encerrar este assunto. Que isso sirva de aviso a todos vocês. Isso é tudo, podem ir. Espera. Embora tenha sido um mal-entendido, Lord Fu estava certo sobre uma coisa. Neste concurso, houve, de fato, corrupção e má conduta. Eu lhe imploro, meu senhor, que investigue com o máximo rigor e não deixe ninguém impune. O que quer dizer, meu senhor? Tragam-nos. Meus senhores, por favor, deem uma olhada. Escritura de terra. Uma bela seleção, de fato. Prefeito Fu. Eu lhe confiei a supervisão da seleção preliminar. É assim que você lida com as coisas. Na superfície, é um concurso. Mas, na realidade, é uma operação fraudulenta para encher os seus bolsos. Meu senhor, sou inocente. Fui acusado injustamente. Este assunto, eu. Comissário Judicial Xiao, você gerenciou tudo isso. Explique ao senhor. Eu. Sobre isso. Meus senhores. Eu agi apenas de acordo com as intenções do Sr. Fu. E nunca ultrapassei os meus limites. Isto. Eu sou culpado, meu senhor. Deve ser. Que meus subordinados não agiram com integridade. Em minha falha de supervisão, mereço morrer pelos meus pecados. Imploro a ambos que sejam lenientes. Lord Han, certamente cuidarei deste assunto. Adequadamente. Guardas, levem estes homens corruptos e sem lei para fora e deem-lhes 30 chicotadas. E quanto ao comissário judicial Xiao, por sua falha na supervisão, você será multado em 1 mês de salário. E estas candidatas serão permanentemente banidas do registro. Meu senhor, o que asa? Você. Como isso é diferente de protegê-los? Mesmo que não haja um valor total listado aqui, as maiores probabilidades neste registro mostram um desvio de até 1 milhão de TEIs. Pela lei, isso é punível com a morte. E vocês acham que uma simples multa resolverá isso? Que uma chance de 1 para 10 mil? Já fui. Você realmente agiu pelas minhas costas e pegou tanto dinheiro. Meu senhor, eu não sabia de nada disso. Não tenho ideia sobre isso. Se não foi você, então quem foi? Eu realmente não sei de nada. Você queria aproveitar a vida fácil para si mesmo. E me fazer levar a culpa por você? Nem pense nisso. Lord Han, todas essas coisas foram feitas por ele. Elas não têm nada a ver comigo. Se quer decapitar alguém, decapite-o. Isso não tem nada a ver comigo. Você ousa? Saiam daqui. Serviu como uma besta de carga por todos estes anos. E agora, no fim, você quer empurrar toda a culpa para cima de mim? De jeito nenhum. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Eu fiz, sim, é verdade. Mas você também não vai escapar. Hoje, vou revelar cada um dos seus crimes. Lord Bai, naquela época, foi ele quem me enviou para assassiná-lo. E a grande maioria das escrituras de terra que ele extorquiu do povo comum.
Acabaram nos seus próprios bolsos. Não dê ouvidos a ele. Guardas, arrastem estes dois daqui. E decapitem-nos após as assizes de outono. Espere. Como o Lord Bay retornou em segurança, esta importante tarefa da seleção de The consortes film was permanecerá sob a translated responsabilidade and do Lord narrated Bay. by M Media. Quanto a estes dois, relacionado ao caso de apropriação de terras, a Prefeitura de Aegean, este oficial pede permissão para investigar minuciosamente. No entanto, ainda precisaremos que estas testemunhas cooperem com a investigação. Se o Lord Bay tiver outras considerações, então eu terei excedido meus limites. Lord Dan, você é modesto demais, então deixarei este assunto para você tratar. Lord Bay, piedade. Piedade. Eu vou denunciá-lo. Muito bem, aceito a ordem. Lord Bay, por favor, aguarde. Boas notícias da minha parte. Lord Bay. Se eu continuar com ele, certamente perderei minha vida, Lord Bay, em Marsa. Lord Bay, tenha piedade. Lord Bay. Xiaoyu. Pequena mendiga. Não. Agora eu devo chamá-lo de meu senhor Bai. Xiaoyu. Você não está brava comigo por ter escondido a minha identidade de você antes, está? Não poderia estar mais grata ao senhor. Se não fosse pelo senhor ter exposto Fujou e Zhao Fuhai, haveria muitas outras vítimas como Zhou Yi. Eu, Jian Xiaoyu, sei distinguir o certo do errado. Uma vez que os funcionários corruptos sejam capturados e os assuntos da minha família resolvidos, temo que, no futuro, raramente verei o meu senhor novamente. Mas não se preocupe, meu senhor. Eu não irei importuná-lo. Naquele dia. Por favor, considere apenas como uma brincadeira. E se eu preferir levar isso a sério? Xiaoyu, eu gosto de você. Você entende? Daqui a 10 anos ou mais, eu estou disposto a esperar por você. Somos de status vastamente diferentes. O senhor é o enviado imperial. E eu sou apenas a filha de um estudioso fracassado. Eu poderia ser tão tolo. Desde que você não me despreze por ser um pequeno pedinte, eu serei sempre o seu pequeno pedinte. Não. Não sou digna do senhor. Não sou tão boa quanto o senhor imagina. Eu já estive com um homem estranho. Embora não tenha sido por minha própria vontade. Xiaoyu, você é tão incrivelmente sincera. Como eu poderia não perder o meu coração por você? O senhor não se importa. Eu sei de tudo. Porque aquele homem era eu. Naquela época, Shao Fui tentou me drogar e manipular, e quando isso falhou, ele tentou me matar. Eu caí de um penhasco e fiquei entre a vida e a morte, e você foi quem me salvou. Mais tarde, nós até. O quê? O dia em que fui à sua casa para salvá-la, o meu símbolo caiu, e você o reconheceu. Faz tanto tempo assim? O senhor sabia disso há tanto tempo. Então por que ainda me deixou participar da seleção? Zhang Xiaoyu, eu apenas queria lhe dizer. Eu quero você. Ninguém será capaz de tirar você de mim, você é minha. Desde que você concorde. Eu irei à sua casa pedir a sua mão hoje. Muito bem. Então voltarei agora e direi ao meu pai
que quero desistir da seleção. E mais uma coisa, de agora em diante, o Senhor não tem permissão para me esconder nada. Muito bem. The film was Chiolho, translated na verdade and eu sou. narrated by M Media. Apresento meus respeitos ao príncipe herdeiro. Levante-se. Obrigado, Sua Alteza. Por que é você? O quê? Não o vejo há muitos dias. Você esqueceu que eu sou o príncipe herdeiro. Príncipe herdeiro. Você é o príncipe herdeiro. Tenha misericórdia, Sua Alteza. Sua Alteza. Diga a verdade imediatamente. Sua Alteza. Tudo o que aconteceu foi instigado pelo ministro assistente do gabinete, Lord Dan. Eu estava apenas seguindo ordens. Fui forçado a isso contra a minha vontade. Você mente. Um príncipe herdeiro falso. E você simplesmente deixou tudo escapar. Seu tolo. Um falso. Sua Majestade, o depoimento e as provas são irrefutáveis. Peço a Sua Majestade que profira o julgamento. Sua Majestade, peço licença para discordar. Sua Majestade, Bai Zuliang se passou pelo príncipe herdeiro. Como isso pode ser permitido? Guardas, lancem Fu Zhou e a Zheng na masmorra imperial. Despojem-nos de suas patentes e iniciem a investigação. Executem-nos quando chegar o outono. Piedade, Sua Majestade. A verdade finalmente veio à tona. Zhang Xiaoyu. A partir deste momento, você é a princesa herdeira. Espero que você sirva bem ao príncipe herdeiro. Quanto a Bai Zuliang, por ter se passado pelo príncipe herdeiro, amanhã, ao meio-dia, ele será decapitado no portão do meio-dia. Quero ver. Entre a princesa herdeira e ele, o que esta Zhang Xiaoyu escolherá? O quê? Espere, Sua Majestade. Há mais alguma coisa? Por favor, Sua Majestade, poupe o meu senhor Bai. Foi apenas pelo bem das pessoas comuns que ele recorreu a medidas tão desesperadas. Você agora é a princesa herdeira. Contudo, suplica por um homem que é um estranho para você. Você tem consciência das consequências que isso trará. Esta plebeia compreende. Não apenas perderá sua posição como princesa herdeira, como pode até ser morta. Se um de nós deve morrer, então eu espero que essa pessoa seja eu. O meu senhor Bai é um bom oficial. Sua presença é uma benção para as pessoas comuns. Trocar minha vida pela dele vale a pena. Eu jamais imaginei que você realmente diria tais coisas. Parece que você o tem em altíssima estima. É uma pena, contudo, que este Bai Zuliang não possa sobreviver. Então esta plebeia também não será a princesa herdeira. Esta plebeia veio à capital, originalmente por causa do meu pai, e para buscar justiça para o povo da prefeitura de Ejian. Agora que o mentor foi capturado, então esta plebeia não terá arrependimentos na morte. Pare de intimidá-la. Se ela chorar, serei eu quem terá que consolá-la. Muito bem. Então, que assim seja. O pai quer dizer que concorda em deixar-se ou se tornar a princesa herdeira. Agradeço a Sua Majestade por sua graça. Levante-se.
A princesa herdeira é verdadeiramente rara. The film was É apenas uma pena que ela translated seja and bondosa narrated demais. by M-Media. Receio que, no futuro, será difícil para você lidar com aquelas futuras concubinas e damas da corte. Já que não posso lutar contra eles, então não há necessidade de lutar de forma alguma. A partir deste dia, não tomarei outra. Para a princesa herdeira e para mim, seremos um par para a vida toda. Bom. Espero que cumpra sua palavra. Estou velho agora. Após o seu casamento, passarei este trono para você. Pai. Desde que sua mãe partiu. Há muito tempo desejo transferir este fardo pesado para você. Esta visita incognito. Você cumpriu bem. Eu finalmente posso descansar em paz. Seu filho. Não falharei com as suas expectativas, pai. Então, este é o vinho envenenado do palácio? Pequeno mendigo. Conhecer você tem sido a coisa mais feliz da minha vida. Pequeno mendigo. Eu pensei que nunca mais veria você. Não tenha medo, Xiaoyu. Tudo ficou no passado agora. Por que você está vestindo vermelho? Porque eu também estou vestindo vermelho. Agora eu entendo. Sua Majestade quer que nós sejamos um par de amantes desafortunados. Xiaoyu. Você está disposta a ser um par de amantes desafortunados com este pequeno mendigo? O veneno deve estar no vinho, então. Já que esse é o caso, não vamos embora hoje. Até estarmos embriagados. Algo está errado. Porque ainda não fez efeito. Xiaoyu. Terminamos nosso vinho nupcial. Eu, seu marido, tenho algo a lhe dizer. Mas você não deve ficar com raiva. O que é isso? Então você realmente é o príncipe herdeiro do Palácio Oriental. Seu mentiroso. Socorro. A princesa herdeira está tentando matar seu marido. Pare aí mesmo. Você disse que não ficaria com raiva. Prometo que nunca mais mentirei para você, está bem? Vem aqui. Baizo Liang, você ficou bastante ousado. Não vou fugir, não vou fugir. Eu estava errada, eu estava errada.
Para onde mais você acha que está indo? The film was translated and narrated by M Media.